Tocantins, oferecimento Josefina Moda Feminina, 204 Sul no Conjunto Encore 21. Olá, boa noite, segunda-feira, 3 de outubro, Notícias Tocantins começa agora, ao vivo para você, são 7 horas e 24 minutos. Você vai se manter informado sobre tudo que acontece aqui em Palmas e também no interior do estado. E você vai ver hoje, eleições 2022. Governador Vanderlei Barbosa foi eleito e vai comandar o estado por mais 4 anos. No pleito, os eleitores votaram para deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República. E mais, os eleitores tocantinenses exercem seu direito ao voto com tranquilidade durante o primeiro turno das eleições nos 139 municípios do estado. Mas algumas ocorrências foram registradas. Apesar das eleições tranquilas, a Secretaria de Segurança do Estado registrou diversas ocorrências. E você vai ver também, produtores tocantinenses já podem realizar um plantio de soja. O período de vazio sanitário encerrou em todo o estado. Além do Tocantins, o vazio sanitário é adotado pelo estado de Goiás e também o Distrito Federal. Notícias Tocantins começa agora, ao vivo, na tela do SBT, Facebook e YouTube. E é claro, a gente começa Notícias Tocantins hoje falando, mostrando toda a cobertura das eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022. Vanderlei Barbosa é o governador do estado do Tocantins, eleito com o maior número de votos em toda a história. Foram quase 500 mil votos e para Senado, a professora Dorinha foi eleita com quase 400 mil. Veja na reportagem. Após 9 horas de votação, às 17 horas, as eleições foram encerradas em todo o Brasil. E os portões das sessões eleitorais do Tocantins se fecharam. E ainda assim, muita gente aguardava nas filas para votar. Alguns eleitores ficaram do lado de fora e não conseguiram registrar o voto. Agora, daqui a 4 anos tem que ir. Difícil é eu sobreviver até lá. Vamos ver se o calor me deixa. No pleito, os eleitores votaram para deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República. No Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Podemos, foi eleito no primeiro turno, com 58,14% dos votos válidos, contra 22,50% do segundo colocado, Ronaldo Dimas, do PL, para ocupar o cargo de governador do estado do Tocantins. Fizemos uma campanha limpa, cuidamos do nosso estado, do nosso povo e não demos atenção para aquilo que falaram de nós, que aquilo que não era verdadeiro. Então nós fizemos uma campanha propositiva, mostrando o que vamos fazer daqui por mais 4 anos, lutando pela nossa gente. E é esse o trabalho que vamos fazer. Então é muita alegria no Tocantins inteiro. O povo está feliz porque ganhou aquele que apresentou as melhores propostas, apresentou o melhor programa de governo e realizou em 11 meses o que outros não realizaram em 4 anos. Então esse trabalho foi reconhecido pelo povo e nós estamos numa alegria imensa. Vanderlei Barbosa foi deputado estadual por 2 vezes até se tornar vice-governador e assumir o estado após a renúncia de Mauro Carlesse. O candidato eleito chegou ao comitê para comemorar a vitória, acompanhado da professora Dorinha, também eleita com 50,42% dos votos para ocupar a única vaga do Senado destinado ao Tocantins. Quero retribuir cada voto, sou parceira do nosso governador. Tenho certeza que nós vamos fazer a melhor gestão que o Estado já viu. Mais do que voto, nós queremos retribuir o compromisso e a responsabilidade que o Tocantins nos deu. Vamos trabalhar muito pelo nosso Estado, educação, saúde, infraestrutura, mas cuidar das pessoas. Não podemos permitir a fome e a miséria permanecer no nosso Estado. É emprego, é trabalho, é cuidado com a juventude. Para a presidência da República, 50,40% dos cidadãos aptos a votar no Tocantins escolheram o candidato Lula para ocupar o cargo. No entanto, a decisão nacional ficará para o segundo turno, que deve acontecer no final do mês de outubro.
assunto para o comentarista Luiz Armando, que já está aqui no nosso estúdio, de volta. A gente sentiu muito sua falta, viu, Luiz? Mas eu já adianto aqui a pergunta, viu? Já era esperada a reeleição do governador. Seja muito bem-vindo ao seu retorno aqui, tá? Bom, eu agradeço a receptividade, eu também estava com saudade aqui do seu público, do seu jornal. Agora, Marisol, a eleição de Wanderley Barbosa já era esperada, era o que indicava as pesquisas, né? Agora, quando materializou-se aí, né, o resultado, ficou muito claro que o Wanderley Barbosa tem musculatura além de Mauro Carles, né? Porque ele saiu das eleições deste ano com mais votos, tanto em termos relativos como em termos absolutos, do que obteve Mauro Carles nas eleições de 2018. Ou seja, ele chegou a 400, quase 490 mil votos, contra 404 mil votos de Mauro Carles em 2014. Então, ou seja, o Wanderley Barbosa veio para ficar mesmo, né? Então, a população escolheu ele. Daí ele teve uma campanha até propositiva, né? E tem feito um bom governo. Talvez isso tenha levado a população a ficar com aquele que ele... a previsibilidade do que a imprevisibilidade de um candidato. Na verdade, os candidatos adversários de Wanderley passaram a campanha só atacando, sem apresentar propostas. Eu sou tocantinense de coração, né? Estou aqui há quase 4 anos, até perdi as contas, mas eu acredito o seguinte, que quando eu cheguei aqui, eu já peguei esse processo de entra governador, sai governador, entra governador, ninguém fica os 4 anos. Eu sinto que os tocantinenses esperam que pelo menos a gente tenha um governador que permaneça na cadeira do início ao final do mandato, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Marisol, na verdade, a oposição usou muito do raciocínio de que o Estado, o governador não completava, mas na verdade é uma falácia, né? Porque está certo que os governadores não completaram os seus mandatos, mas seria pior se tivesse completado. Sim, ou claro. seja, fez-se o quê? Fez-se a justiça, ou seja, democracia, a democracia. E o eleitor escolheu, foi o eleitor que escolheu os governadores que foram cassados, né? E depois voltou a escolher, né? Então, na verdade, a oposição usou muito isso contra o Wanderley, como se ele fosse o mandato tampão. Não, o Carles renunciou e ele assumiu efetivamente o mandato, né? Tanto que ele não pode ser candidato à reeleição mais, né? Então, assim, foi feito o quê? Seguiu o protocolo. Sim, o que a gente... Eu digo assim, eu estou falando não é nem como uma comentarista, eu estou falando mesmo como uma pessoa que mora aqui no Tocantins. É o que a gente espera, que seja um governo limpo, que seja um governo sem corrupção, que seja um governo, enfim, transparente. É o que a gente espera de todo o governo. E o Wanderley saiu dessas eleições muito forte. Por exemplo, ele conseguiu eleger 2/3 dos deputados da Assembleia Legislativa, ou seja, ele conseguiu, além dos deputados do Republicanos, teve os deputados que são aliados de partido aliado dele, ele tem 2/3, ele pode até mudar a Constituição na Assembleia, e tem a maioria dos deputados federais, elegeu a maioria dos deputados federais, e agora tem uma senadora, porque antes o governo tinha 3 senadoras de oposição, que era Eduardo Gomes, Cátia Abreu e Irajá Abreu, e agora o governo tem a Dorinha Seabra, que é aliada do governo. Então, o Wanderley, na verdade, foi um grande vitorioso nas eleições deste ano. Então, tá. Dos 24 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa no Tocantins, 15 foram reeleitos e apenas 9 vagas tiveram renovações. Apenas 3 mulheres. Essa notícia aqui que eu estou dando não é muito boa não, tá? Apenas 3 mulheres vão assumir uma cadeira no Legislativo Estadual. Veja. Dos 24 deputados eleitos, 15 foram reeleitos e apenas 9 vagas foram renovadas. O Republicanos, que reelegeu Wanderley Barbosa para o Executivo, será o maior da casa, com 7 cadeiras para a base do governador. Os novatos são professora Jana de Valcari, Luciano Oliveira, Eduardo Fortes, Eduardo Montoan, Marcos Marcelo, Moisemar Marinho, Winston Gomes, Gipão e Gutierrez Torquato. A segunda maior bancada será a do PL, de Ronaldo Dimas, com 4 deputados. Já o PSD de Irajá conquistou 3 cadeiras. Rostos conhecidos da população ficam sem mandato: Amália Santana, Issan Saado, Luana Ribeiro, Zé Roberto e Valderez Castelo Branco. E os tocantinenses elegeram 5 novos representantes para a Câmara dos Deputados, renovando mais da metade das cadeiras. Porém, nenhuma mulher foi eleita. Nesse domingo, aproximadamente 1 milhão de tocantinenses foram às urnas decidir quem são seus representantes. Ao fim do dia, o TSE divulgou a lista dos 8 deputados federais
que vão representar o Tocantins no Congresso Nacional. Nas eleições deste ano, nenhuma mulher foi eleita como deputada federal pelo Tocantins, apesar das mulheres formarem a maior parte do eleitorado do estado. Dos 8 homens que foram eleitos, 4 estão em reeleição. Toninho Andrade, do Republicanos, foi o mais bem votado, sendo eleito com 63.813 votos. Vicentinho Júnior, do Progressistas, vem em segundo, com 55.292 votos. Alexandre Guimarães, do Republicanos, é o terceiro colocado, com 54.703 votos. Carlos Gaguinho, do União Brasil, aparece em quarto lugar, com 52.203 votos. Ricardo Aires, do Republicanos, foi eleito na quinta posição, com 45.880 votos. Seguido por Felipe Martins, do PL, que obteve 36.293 votos. Eli Borges foi reeleito na sétima posição, com 35.171 votos. E Lázaro Botelho, do Progressistas, é o 8º da lista, com 13.668 votos. E a redução de mulheres na Assembleia Legislativa, a falta delas na Câmara Federal, é reflexo do comportamento dos eleitores em uma onda do conservadorismo aqui no país, Luiz? Pode ser, né, Marisol? Na verdade, esse mandato que está se encerrando, tinha 2 deputadas federais, né? Já era minoria na Câmara dos Deputados. Agora, no Tocantins, o Bolsonaro teve esse ano 44% das intenções de voto, que é o mesmo indicador, mesmo índice que ele teve no primeiro turno, praticamente o mesmo índice que ele teve no primeiro turno em 2018. Então, assim, se fosse em termos de conservadorismo, eu acho que é mais em função da questão cultural mesmo do Estado e que isso não foi modificado, as escolas não conseguiram modificar isso. Ou seja, apesar de a gente ter mais mulheres na população do Estado, ter mais eleitores mulheres e as vagas para candidatas terem sido disponibilizadas conforme a legislação determina. Em alguns Exato, casos, então né? parece que é um problema até sociológico aí, dessas pessoas não conseguirem se eleger. Infelizmente. Não posso comentar aqui porque a gente tem um pouco tempo, mas mudança também no Senado Federal. Cátia Abreu não consegue reeleição e depois dos mandatos, a Senado se despede. A senadora, inclusive, fez um pronunciamento, nas redes sociais. Teve algum erro técnico? Não tem problema não, mas a gente comenta aqui. Luiz, uma senadora com nome forte, mas que a diferença entre ela, né, que estava ali em segundo lugar, com a professora Dorinha, foi uma diferença muito grande. Muito grande. 400 mil votos a Dorinha. Ou seja, você acredita que a Dorinha ganhou porque o Vanderlei puxou esses votos? Acho que o Vanderlei puxou, mas há muita injustiça quanto à senadora Cátia Abreu, né? A senadora Cátia Abreu está no Senado aí há 2 mandatos, 16 anos. E ela realmente foi uma pessoa que trouxe coisas boas para o Estado, né? Ela tem um perfil, ela tem uma projeção nacional. Foi ministra da Agricultura, ela comandou 30% do PIB brasileiro na CNA, que era 30% dos empregos no país. Então, é uma pessoa que abriu o mercado internacional para muitos produtos brasileiros, como a carne nos Estados Unidos. Então, ela tem um trabalho, né? Mas esse trabalho dela foi confrontado com uma alta rejeição que ela tem registrada nos últimos anos e terminou sendo prejudicada, agravada mais ainda com a questão dessa confusão que o filho dela causou aí na campanha, né? O filho dela, ao invés de estar apoiando ela na campanha para o Senado, o filho dela terminou saindo com a candidatura ao governo, né? Aí consumiu e gastou quase 5 milhões na campanha eleitoral e a senadora Cátia Abreu ficou realmente com problemas internos nesse quesito. E a deputada Dorinha, né, ela seguiu leve e solta aí com o Vanderlei sem problema algum. Então a senadora enfrentou a resistência natural que as pessoas têm com ela tem uma alta resistência, alta resistência do filho, que também... A falta também de apoio político, apoio político forte, que a Cátia sempre foi autônoma, né? Ela nunca teve grupo político, tipo assim, eu tenho um grupo de deputados comigo, eu tenho um grupo e ela nunca teve isso. Bom, e a gente continua aqui, os eleitores tocantinenses puderam exercer seu direito ao voto com tranquilidade durante o primeiro turno das eleições nas 139 cidades do estado. Além da redução do número de abstenções, algumas pequenas ocorrências foram registradas. No estado, 1.094.003 eleitores estavam aptos a votar,
compareceram às urnas 889.580 eleitores, totalizando 81,45% do eleitorado tocantinense. Em uma comparação com a última eleição no estado, houve um aumento de 30% no eleitorado que exerceu seu direito ao voto. Exatamente às 5 horas da tarde, houve o fechamento das zonas eleitorais, mas muitos eleitores aguardavam na fila para votar. Após o fechamento, somente esses eleitores poderão continuar dentro dos locais de votação. 4.500 agentes de segurança pública foram mobilizados para garantir a segurança dos eleitores nos 139 municípios, além do efetivo humano. 660 viaturas, 4 aeronaves e uma embarcação estiveram à disposição do Estado. Apesar das eleições tranquilas, a Secretaria de Segurança do Estado registrou diversas ocorrências. 4 casos de compra de votos, 14 ocorrências de boca de urna, 9 violações do sigilo do voto e uma por propaganda irregular. Durante todo o dia foram substituídas 24 urnas eletrônicas que apresentaram problemas, além do fornecimento de alimentos e agressão verbal de um eleitor a um mesário e o descumprimento da lei seca. No norte do estado, policiais federais e civis e militares encontraram uma aeronave com cerca de R$15 mil em dinheiro vivo. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o avião pertence ao deputado estadual e candidato à reeleição Olinto Neto, do Republicanos. Olinto Neto negou a relação com a ocorrência e afirmou que a aeronave estava emprestada ao candidato a deputado federal Pedro Júnior, do PL. A assessoria jurídica do candidato Pedro Júnior esclareceu que a abordagem policial rotineira não evidenciou qualquer ilícito eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins finalizou a contagem de votos exatamente às 9h49 da noite deste domingo. O desembargador Elvésio Neto, presidente do TRE Tocantins, na oportunidade concedeu entrevista coletiva e ressaltou a tranquilidade do pleito e agradeceu aos eleitores tocantinenses por compreenderem a mensagem. Eu quero agradecer a todos os eleitores do Tocantins, né, por compreender a nossa mensagem, a mensagem do TRE, a mensagem de paz, de harmonia que nós estimulamos, né, através da mídia, que teríamos uma eleição pacífica e tranquila. E o povo foi de forma ordeira, compareceu às urnas, exerceu o seu sagrado direito de voto, de forma exemplar. Isso é que é bonito, né, Luiz? Foi tranquila a eleição, né? Graças a Deus. Luiz, muito obrigada aí pelos seus comentários e a gente agradece o seu retorno, muita saúde, tá aqui, a gente sentiu muito a sua falta, só frisando, viu? Obrigada. E o dia de votação foi marcado por superlotação em zonas eleitorais e muitas filas. Eleitores também encontraram muita sujeira. A nossa equipe flagrou, inclusive, material de campanha espalhado pelas ruas da cidade. Antes mesmo dos portões serem liberados, a sujeira nas ruas com material de campanha era grande. E nem mesmo as placas de sinalização ficaram de fora. Adesivos colados por todas as partes, causando muita poluição em toda a cidade. No Tocantins, são mais de 1 milhão de pessoas que estão aptas a votar. Só nessa zona eleitoral, antes mesmo do portão abrir, a fila estava lotada de eleitores. A dona Francisca é costureira e acordou cedinho para cumprir o seu papel de cidadania. Eu gosto de votar pela manhã, sempre voto quase nas primeiras, porque para mim a maior importância que a pessoa pode fazer é você ter um tanto de tempo para chegar a hora da votação, né? Aí você dá o primeiro lugar. Tanto o dia de domingo para ir para a casa do seu, que não é de culto, como também você vem para votar, né? O Valdeni Pereira é militar aposentado e diz que todo ano político ele sempre vem cedinho deixar o seu voto para os candidatos escolhidos. É um horário mais tranquilo, então você vai na sua urna, você dá aquele voto ao seu candidato e retorna para o seu lar para evitar os acidentes de trânsito, se o pessoal comemorar a vitória do seu candidato. Então eu evito um acidente que seja problema, né? Durante o período da manhã, as zonas eleitorais estavam tumultuadas, filas com centenas de pessoas que já queriam logo cedo realizar o seu voto. Já à tarde, a situação de tumulto aumentou ainda mais e as zonas eleitorais estavam sobrecarregadas e ocorreram até mesmo casos de desistência por parte de alguns eleitores por conta da tamanha demora.
Outro ponto que gerou muito problema foi a demora de 1 segundo das urnas eletrônicas como forma de garantir mais segurança para o eleitor. Entretanto, muitas pessoas não sabiam dessa mudança e acabavam se confundindo e gerando ainda mais desgaste. Vou para o rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto. Não saia daí. Sua melhor aventura começa na Jeep Via Motors Palmas e Renault Alliance Palmas. Só na Renault Alliance Palmas você garante toda a linha Duster 2023 com taxa zero, 5 anos de garantia e as 3 primeiras revisões inclusas. Para quem é fã de aventura, na Jeep Via Motors Palmas, cliente PCD pode garantir toda a potência e segurança do Renegade Sport Turbo Flex a partir de R$ 115.034,90. O melhor negócio é na Renault Alliance e Jeep Via Motors Palmas. A loja de classe e elegância que você já conhece está de casa nova. Josefina Moda Feminina está na 204 Sul. Toda mulher com estilo e bom gosto tem o seu lugar. Uma loja aconchegante onde você vai encontrar os melhores looks para uma festa ou dia a dia. Josefina, para você mulher de personalidade. 204 Sul, Alameda 10, Lote 1, no Conjunto Encore 21. Telefone 3322-7775. Palmas pra ela, mãe. Tudo que plantamos com carinho, colhemos com amor. É por isso que nós da Cerealista Santa Fé levamos o arroz Palmas para a sua mesa, pensando sempre no melhor para a sua família. Eu sempre aconselhei e eles aprenderam direitinho. E arroz Palmas não pode faltar na mesa. E na vida da gente é arroz Palmas com certeza. Arroz Palmas, amor e carinho da natureza direto para a sua mesa. Dia das Crianças Paraíba. Carro de passeio para dar uma voltinha até 10 de R$ 38,90 sem juros. Triciclo para entrar no mundo da aventura até 10 de R$ 40,90 sem juros. Bicicleta para pedalar em família até 10 de R$ 20,90 sem juros. E muitos outros presentes em até 10 vezes sem juros. Dia das Crianças Paraíba. 7 horas e 46 minutos, cerca de 38 aves silvestres foram resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, em Colinas do Tocantins. Durante a abordagem de rotina em um veículo, os policiais encontraram as aves sendo transportadas sem condições adequadas. Foram localizados 22 papagaios, além de 12 curióis e 4 coleirinhos, sendo transportados numa gaiola que estava dentro de uma bolsa no banco traseiro do carro. Que absurdo. O condutor do automóvel não apresentou nenhum documento relatando que capturou os papagaios na região de Balsas, no Maranhão, e comprou os curióis e coleirinhos em Carolina, também no Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todas as aves seriam vendidas no interior de São Paulo. O condutor vai responder por tráfico de animais silvestres. Ele e os animais foram encaminhados para o Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Araguaína. Meu Deus, que absurdo, né? Muitos filhotes ainda. Talvez nem iriam sobreviver até o fim da viagem. Terminou o período do vazio sanitário da soja aqui no estado e a medida é necessária para evitar que uma doença chamada ferrugem asiática, causada por um fungo, prejudique a safra tocantinense. A partir de agora, produtores já podem realizar o plantio. Mais detalhes na reportagem. Pelo campo ainda se vê grandes áreas plantadas, mas também muitos espaços vazios. Nos próximos meses, essas áreas cultiváveis da região de Várzeas do Tocantins vão estar cobertas com soja. O plantio aqui no estado ainda não começou, mas com o final do vazio sanitário já está liberado em todo o estado. O produtor ele tem que vir até a DAPEC fazer o cadastro conosco e esse cadastro ele é anual e também é obrigatório. O vazio sanitário é uma excelente janela, uma excelente ferramenta legislativa. Por quê? Porque em determinada época do ano, ou seja, do dia 1º de julho a 30 de setembro, fica proibido o plantio de soja
aqui no Tocantins, exceto nas várzeas tropicais, que é uma excepcionalidade. Além do Tocantins, o estado de Goiás e o Distrito Federal também adotam o vazio sanitário. O período de 90 dias sem o cultivo de soja é para diminuir a resistência do fungo que provoca a ferrugem asiática. No Tocantins, o vazio sanitário teve início em julho e terminou agora no início de outubro. De acordo com o técnico da ADAPEC, Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, os produtores são obrigados a fazer o cadastro anual das áreas destinadas ao plantio. É por meio deste cadastro que a ADAPEC realiza o monitoramento de pragas na cultura durante o período de safra. O cadastro, ele é uma medida mais administrativa, que serve para quê? Para nós sabermos onde que está todos os produtores do estado. Uma vez cadastrado conosco na ADAPEC, nós, os engenheiros agrônomos, inspetores da ADAPEC, juntamente com os técnicos, nós vamos fazer essa parte de fiscalização e também de monitoramento, ou seja, nós vamos ajudar o produtor. Boa noite, até amanhã, a partir das 7h15.